Boa noite a todos, como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Gente, então essa semana estou falando sobre o especial, sobre a tragédia na verdade, tragédia não, tempestades que matam e destrói. Por que o nome é Tempestades que Matam e Destrói? Por uma coisa, por um sentido óbvio. Geralmente, quando tem uma grande nuvem de tempestade, geralmente tudo que a chuva forte pega, o temporal, por causa que para uns é tempestade, para outros é temporal. Para mim ainda a chuva forte, localizada, ele é um temporal. Porém, uma tempestade que sai arrasando com tudo é considerado uma tempestade. Eu tinha um projeto, vou explicar um pouquinho mais sobre o nome Tempestades que Matam e Destrói. Eu tinha um projeto o ano passado, ele ia se chamar Tempestades que Matam e Destrói. Eu iria a cada mês atualizar as informações sobre esse novo projeto. Mas para o mais B, primeira coisa, eu deu uns problemas nos meus celulares, eu fiquei meses sem gravar. E bem nessa condição de eu ficar meses sem gravar, eu simplesmente não pude atualizar. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o Recife. Bom, na questão em relação a tempestades que matam e destrói, o Recife ele não podia faltar. E eu vou explicar o motivo por quê. Por quê? Porque é o seguinte, o Recife, em junho do ano passado, eu me lembro que entre maio e junho deu um fenômeno chamado Ondas do Leste. E essas ondas do leste foi um fenômeno terrível que deu na cidade do Recife e simplesmente ele arrasou tudo que tinha que arrasar e matou pessoas, ou seja, deixou a cidade do Recife um caos. É o seguinte, gente, deixa que eu vou dar uma explicação. Por que tem cidades que elas não são preparadas para esse tipo de coisa? Tem algumas cidades, e eu vou citar, por exemplo, como exemplo, o Japão. O Japão, quando vai dar um terremoto, eles se preparam fazem um monte de treinamento, um monte de coisa. Por quê? Porque quando o terremoto chegar, eles têm que estar preparados. E eles são um povo bem organizado e são um povo que eles sabem definir quando que vai dar um terremoto ou não. Bom, gente, em relação quando dá problema de chuva forte, é impossível de você ter um treinamento. Ninguém vai simular um treinamento no meio de uma chuva forte. E o Rio de Janeiro, ele é tão engraçado, porque o Rio de Janeiro, ele há anos, há séculos e séculos que ele sofre muito com esse tipo de situação. Então, esse tipo de situação no Rio de Janeiro, ele é considerado como se fosse uma situação chave. Todo ano, ele geralmente dá. Mas tem anos especialmente terrível. E o Nordeste também, só que o Nordeste, por umas áreas de pobreza que tem lá e um monte de coisa, o Nordeste ele não é preparado para esse tipo de coisa. Pelo contrário, que ele tem em qualquer lugar que seja devastador, já era. E o ano passado, então,
um fenômeno chamado Ondas do Leste. Ele atingiu a cidade do Recife. E, gente, eu me lembro até hoje, eu estava em casa e abri o G1, portal de notícias da Globo. Quando eu abri o G1, eu vi que eles já falavam em um monte de pessoas mortas, acho que deu 105 aquela vez lá. Eles já falavam em um monte de pessoas mortas. E com o passar do tempo, os números foi subindo e desapareceram também. Bom, gente, eu na sexta-feira eu vou falar sobre Petrópolis, sobre a chuva forte que deu em Petrópolis do ano passado e gerou um deslizamento enorme no Morro da Oficina. Olha, uma coisa eu falo e eu digo para vocês: ninguém, nenhum país do mundo está preparado para tanta chuva assim. Nenhum país do mundo. Nem os Estados Unidos, que foi atingido pela Katrina aquela vez, nem a França, nem a Inglaterra, nem a Espanha, nem a Itália. A Itália, quando dá chuvas torrenciais que dá na Itália, mata milhares de pessoas. A Alemanha, uma vez. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Acho que foi o ano passado. Eu assisti na televisão que a cidade da Alemanha teve muita gente que deu uma enchente lá. E as pessoas morriam afogadas embaixo dos porões das suas casas. A cidade de Colônia, na Alemanha, ela foi destruída por chuvas fortes. Foi destruída por chuvas fortes. Olha, gente, é algo comum e nem a Europa em si, ela não está preparada para esse tipo de eventos climáticos fortes. Nenhum país está preparado em relação a esse tipo de evento. Se nem os Estados Unidos, que os Estados Unidos conseguiu se preparar para o furacão Katrina, que eu falei ontem que ele devastou a cidade e ele subiu muito rápido naquela época lá, o mar subiu muito rápido e o nível do mar subiu rápido demais e como é que é os diques se romperam e quando se romperam teve toda aquela aguaceira caiu na cidade lá e foi um estrago total. Bom, gente, aí nenhum país do mundo está preparado para esse tipo de coisa. Mas o Brasil, ele é algo que acontece, ele é complicado, porque o Brasil ele não é preparado para nenhum tipo de catástrofe. E eu vou explicar o motivo. A dengue, quando dá demais, eu já falei da dengue aqui no canal. A dengue, quando dá demais, ninguém está preparado para dengue. Nenhum país do mundo. Chuva, quando dá demais, ninguém está preparado para chuva. Nenhum país do mundo.